Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. É isso aí, vem com a gente para esse mover profético. A unção está incrível, a glória do Senhor tem sido derramada sobre nós e naturalmente tem chegado até você pelas ondas amigas do rádio, pela internet também. Muito obrigado a você que logo de manhã já acorda, já liga aqui na Marumbi AM ou pela internet, já entra no link no aplicativo da rádio. O importante é que você está em sintonia com o Agir de Deus. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira, há mais de 21 anos aqui neste horário, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, levando fé, esperança e mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, venha Cristo. Jesus é a solução para a sua vida, não é uma instituição, é Jesus Cristo que é a solução para a sua vida. Se entregue totalmente a Cristo e vem com a gente para esse mover sobrenatural de Deus. E hoje de manhã, fazendo as minhas reflexões, minhas meditações, justamente veio aqui o Salmo de número 29, que salmo incrível. Olha, Davi, ele encoraja, nos exorta aqui a louvar a majestade de Deus, minha gente. Olha que incrível, vale a pena você ler o Salmo 29. Eu quero destacar aqui, me chamou muita atenção, que ele diz assim, olha: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Olha que lindo isso aqui, o verso 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. Oh, glória, que beleza. Você notou? Eu quis destacar aqui, me chamou a atenção desses versículos, que fala justamente sobre a voz. Não está falando da voz do homem, da voz de uma pessoa humana, mas do Todo-Poderoso, minha gente. Você já parou para pensar? A voz do Senhor. Então essa é a palavra para você. A voz do Senhor vai bradar. Aleluia. Já bradou. E essa voz se manifestou aqui na terra através de Jesus Cristo, de Deus agindo através do seu Filho amado para salvar a humanidade. Lá no princípio, Deus disse: haja luz, e houve luz. O poder da sua voz, o poder da comunicação, o poder da palavra dita por Deus, o Todo-Poderoso. Então, a voz. Que voz você tem ouvido? Esses dias atrás, eu acho que semana passada, nós comentamos sobre que a fé, inclusive o pastor Antônio Naine, lá de Apucarana, ele compartilhou uma palavra de fé com a gente, e dentro da palavra da fé, eu peguei uma frase que ele disse, e em cima daquela frase eu acabei ministrando outra palavra sobre a voz, a fé tem voz. Olha que interessante. A fé tem voz. E que voz tem saído da sua boca? Aí eu venho aqui no Salmo 29 e diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor. Pare e pense. Pare e pense o poder da voz do nosso Deus. A voz do Senhor é poderosa. Então, meu amado, vamos aprender com o nosso Deus aí. Debaixo do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, que da tua boca saia a voz da fé. A voz de Deus falando e as coisas acontecendo em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Posso receber um hashtag? Escreva aí, hashtag a voz do Senhor. Escreva essa frase e manda aqui pelo WhatsApp para saber se você pegou aí. A voz do Senhor. Senhor, aqui estamos falando do Senhor Deus, o
Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso sempre agiu e Ele está agindo e continuará agindo. A voz do Senhor, ela é poderosa. Então vamos caminhar com Deus. Está escrito aqui, eu estou falando que está na Bíblia. A voz do Senhor é poderosa. Aleluia. Então diga, nosso Deus é poderoso. Salmo 29, verso 4, repetindo tudo de novo aqui. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então estamos vendo aqui neste momento profético que a voz de Deus não é apenas um som. A voz de Deus não é apenas um som, é ação. A voz de Deus é ação. A voz de Deus é autoridade. A voz de Deus é criação. A voz de Deus é transformação. Em Gênesis 1:3, disse Deus: haja luz. Então, quando Deus fala, minha gente, o impossível começa a existir. Então, aqui nós aprendemos o quê? A voz que cria. Então, a voz de Deus cria as coisas. Criou e continua criando. Aquilo que Ele quiser criar, Ele vai criar. Mas a voz de Deus também governa. No Salmo 29 diz que a voz do Senhor domina a natureza, quebra cedros, move desertos, faz tremer montes. O que isso revela para a gente entender essa palavra maravilhosa? Revela que nada está acima da autoridade de Deus. Nada, absolutamente nada está acima da autoridade de Deus. Mas a voz dele também transforma vidas. Quando Jesus fala, o cego vê, o cego passa a enxergar. Quando Jesus falou, o paralítico andou. Mas ele continua falando hoje também. Hoje também os milagres também são para os dias atuais. Quem crê, recebe. Então, quando Jesus fala, o cego enxerga, o cego vê, o paralítico anda e sai pulando, dando glória a Deus. Até o morto ressuscita. Lázaro, vem para fora! Deus comunicou, Jesus comunicou a voz de autoridade. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus, minha gente, poderosíssimo. O Deus Todo-Poderoso. Lázaro, vem para fora! E o homem ressuscita. 4 dias já, cheirando mal aquele cadáver. Mas quando a voz de Jesus fala, até o morto ressuscita. Meu Pai, que coisa forte, hein? Então, uma palavra dele, preste atenção que eu vou profetizar para você que crê. Uma palavra de Deus para você, meu filho, minha filha, meu amado e amado ouvinte. Uma palavra dele para você muda a sua história. Muda. E vão dizer o que aconteceu. Foi ele. Ele quem? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso está aqui. Aquele que vive eternamente. Ele está conosco. Aleluia. Mas tem mais. A voz que traz paz. Aquele sussurro. Ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Jesus fala isso, gente. Ou você acredita, ou não acredita. Não tem meio termo. Ou acredita ou não acredita. Olha só que lindo aqui. O mesmo Deus que fala com poder, também fala com amor. João 14, 27. Repetindo. A minha paz vos dou. Uau! A minha paz. Não é a paz de uma organização mundial, não. É a paz verdadeira de Jesus, o príncipe da paz. A minha. Ele está dizendo a minha, não é de alguém, é a dele. A minha paz vos dou. Então, a voz que confronta é a mesma que consola. Aleluia. Por isso que Deus é amor, Deus é amoroso, porque Ele confronta,
mas Ele consola. Vamos aplicar para agora esta voz, esta palavra. Muitas vozes tentam nos influenciar, você sabe disso, eu também sei disso, que diariamente existe algumas vozes que tentam nos influenciar. E hoje em dia está uma onda de influenciadores, né? Transmitindo uma voz estranha, um comando esquisito, uma comunicação contagiosa, contaminando para as coisas do mal, para nos distanciar de Deus. Então muitas vozes tentam nos influenciar. Medo, o medo é uma voz. A dúvida é outra voz. O desânimo é uma voz. Opiniões humanas, então, nem se fala. Então, cuidado com as vozes estranhas. Vozes aqui pode ser pensamento, um pensamento ruim que vem na tua cabeça, pode ser uma voz que não tem som, mas o pensamento também se torna uma voz na tua mente. Agora, mas quem decide ouvir a voz do Senhor nunca ficará confuso. Uma coisa eu posso garantir, experiência de vida, experiência com Deus, e tenho muito que aprender. Mas o que eu já aprendi é o seguinte: quando é uma direção de Deus, quando é uma voz de Deus, pode ter certeza, a gente não fica confuso. A gente não fica confuso. Porque a voz de Deus é outro nível. Olha só que lindo. João, verso 10, no Evangelho de São João, 10, verso 27. Olha a voz, olha o que Jesus fala para nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu Pai, isso é forte, hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você se considera ovelha de Jesus, você é ovelha de Jesus. Você não é ovelha de um ser humano. Você não é uma ovelha de um líder religioso. Você tem que entender que você é uma ovelha de Jesus. Porque ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É forte, né? Pois é. Vamos fazer um fechamento aqui? Vamos fazer um fechamento? E eu disse que ia orar, mas a gente vai orar. Logo mais, dentro aqui do nosso horário, nós vamos orar. Mas eu quero concluir da seguinte maneira, essa reflexão, estas pérolas de sabedoria. A voz do Senhor, minha gente, a voz do Senhor, ela cria, ela governa. A voz do Senhor cura, a voz do Senhor restaura, a voz do Senhor dá direção, ou seja, nos direciona. Então entenda, quando de fato é Deus falando, quando Deus fala, o caos se organiza. A fé se levanta e a esperança renasce. Entende? Pode dar um glória aí? Recebe essa instrução? Recebe esta palavra? Em nome de Jesus? Amém? Também. Gente, anota essa data, se programe, vem estar conosco, tá? Dia 8 de março, coloca essa data, gente, se programe, seja uma pessoa mais organizadinha aí. 8 de março, vamos ficar o dia inteiro ali numa imersão espiritual. Vai ter cura, libertação, vai ter comunhão, vai ter pessoas vendo pessoas. Estou com saudade de ver gente, estou com vontade de ver gente lá naquela sala, gente, muita gente. Então você faz parte desses selecionados. 8 de março, vai ser às 9h30 da manhã e também às 15 horas, o dia inteiro. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, vamos estar lá para servir a Deus e a você ali, entendeu? Pastor Antônio Naine também vai estar conosco, dando esse apoio, trazendo palavra ali, vai ser tremendo o agir de Deus. Então venha por Jesus, não por nós, mas por Jesus, venha na fé. 8 de março, entrada franca, e traga mais alguém. Então eu estou chamando o pessoal dos 75 bairros de Curitiba, a gente tem audiência em Curitiba inteira, mas Curitiba, pelo tamanho dela, a participação é muito pequena, é pífia, no presencial. Então eu estou convocando vocês, vão tomar uma atitude, porque a maioria que vem é da região metropolitana. Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais, entendeu? Colombo, de vez em quando vem Araucária, certo? 4 Barras, Campina Grande do Sul, a irmã sai lá de Campina Grande do Sul, vem de ônibus, mas ela vem. Então, meus amados, vão despertar aí, venha,
Nem que fosse, nem que você venha só no dia 8, mas venha. Venha com fé, venha com alegria, ou venha sem alegria mesmo, vem do jeito que der, mas venha, em nome de Jesus. 8 de março, 9h30 e às 15 horas, no AG de Deus do mês de março. Estamos divulgando esse único trabalho, porque vai ser especial e Deus sabe o que vai acontecer depois. Então vem, 8 de março. Tá certo? Pastores, também estamos em sintonia dessa programação abençoada. Donizete Alves, também a Elza Maria, ela está ouvindo a gente também lá em Minas Gerais, né? E ela escreveu aqui no Facebook. Eu vou ler porque tá no Facebook, está exposto para todo mundo ler. Então eu vou ler aqui também. Ela escreveu assim, lá de Minas, ela escreveu assim: só não irei porque é muito longe, né? Só não irei porque é muito longe, né? Mas você sabe de uma coisa? A Elza tá certo o que ela falou. Mas é o seguinte, se Deus tem um plano para ela vir aqui com o marido dela, é só querer, meu irmão. Tudo pode mudar. Sabe por que muitas pessoas colocam a distância? Ela tá certo o que ela tá falando. Não estou dizendo que ela tá errada. Ela tá certa. O que ela falou tem sentido. Porém, é aí que está o mistério. A nossa mente ela é condicionada às circunstâncias. Faça um teste. Não estou dizendo que vai funcionar para todo mundo. Vamos supor que você mora lá, bem longe daqui. Certo? Está aqui no Brasil longe. Mas se você falar, Deus, eu vou estar lá e eu quero estar lá e me dê as condições. Gente, não estou dizendo que vai acontecer para todo mundo, mas vai acontecer para algumas pessoas. Entende? É isso. Qual que é o nosso problema? Quando eu falo nosso, eu estou me referindo também, eu também sou humano igual vocês. Tipo assim, a gente põe limite. A gente não tem uma fé sobrenatural, só tem fé racional. Então a gente, eu não posso, por isso, por aquilo outro. Eu estava ouvindo esses tempos atrás que eu estou dizendo aqui, faz muito tempo mesmo, mas eu achei legal. Eu não lembro as referências, a fonte, mas eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa e ela foi fazer uma missão em um certo local, longe, né? E ela terminou aquele trabalho e ela voltou para sua casa. Quando ela chega na casa dela, olha só que isso é fato, ela chega na casa dela, ela foi desarrumar as malas, ela diz, é uma experiência pessoal, tá? Que teve essa pessoa. Ela disse, quando ela foi desarrumar as malas, o Espírito Santo disse para ela, nem desarrume as malas, você vai para tal lugar, daqui uns dias. Na cabeça dela, ela pensou, acabei de chegar, e eu vou para tal lugar, e o lugar que Deus falou era um lugar que ela ia precisar de recursos. E não dava para ir, talvez, de ônibus ou de carro, que é muito longe, tinha que ser de avião. E se Deus falou, porque esse negócio que o Espírito Santo fala, quando ele fala e se é ele mesmo, vai acontecer. Eu acredito. Quando é o Espírito Santo que fala algo para mim, pode ser algo até... Eu falei, meu Deus, será? Se é de Deus, vai acontecer. Aí ela diz, aí ela ouviu aquela voz, pasmem. Uma conhecida dela, que não sabia de nada desse negócio, foi lá na casa dela. Olha que interessante. Foi lá na casa dela. E falou, minha amiga, Deus mandou vir aqui e entregar essa semente, essa oferta para você fazer uma viagem. Amados, o valor daquilo ali era o valor para ir e voltar naquele lugar. Então eu estou querendo que você, quer dizer, eu estou querendo, Deus também quer, não sei você, que você aumente a sua frequência espiritual. Nós estamos nesse tempo, gente. Se você ficar só no raso, você vai ficar só no raso. Mas Deus tem muito mais para você. Então eu percebo, eu posso dizer isso, que eu sou cristão de berço. Aí quando eu entendi o que é certo e errado, eu se entreguei a Cristo e fiz a minha confissão de fé e estou firme com Ele. Então eu posso falar com toda segurança. Eu sei o que eu estou pregando, eu sei o que eu estou falando. Não nasci ontem. Mas esse negócio funciona. Deus, chega o momento certo. Então, não coloque a partir de hoje, isso serve para todo mundo que estiver me ouvindo, não coloque mais obstáculo. Não veja pela circunstância. Tudo pode mudar em questão de segundos. Se Deus assim quer, Ele pode. Então, quando Jesus perguntava para uma pessoa, nós já falamos isso segunda-feira, sobre a determinação e sobre foco, foi dito sobre isso. Quando Jesus perguntava para um doente, ele perguntava, o que queres que te faça? O que queres que te faça? E Jesus estava vendo na frente dele que o cara era cego, outros eram mendigos, estava ali, Jesus estava vendo.
Mas Jesus perguntava, o que queres que te faça? Eu estava contando agora há pouco de uma loja que eu passei, e hoje é comum em muitas lojas, principalmente lojas médias e grandes, o pessoal ali tem um colete, um uniforme da loja ali, e nas costas está escrito assim, em que posso te ajudar? Ontem eu li essa frase, eu olhei e lembrei disso, né? Em que posso te ajudar? Então é uma maneira que ele está se identificando, ele é da loja, é daquela empresa, em que posso te ajudar? Então é como se Jesus falasse para aquele cego, em que posso te ajudar? O que você está precisando? O que você quer? Ele respondeu, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ser curado. Então seja assim também. Porque tem pessoas que ela diz assim, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe, e é verdade, claro que Deus sabe o que é melhor para mim, obviamente. Mas Ele quer saber de você, o que você quer. O que você quer. Não foi assim, por exemplo, a gente fala tanto, você acho que já leu sobre isso, né? Quando o Davi, ele estava ali agora, o reino de Israel estava passando para o reinado do filho de Davi, o Salomão. Salomão tinha ali, nessa época, a Bíblia diz 20 anos de idade, era jovem. E ele tem uma experiência com Deus, Deus fala com ele. Deus fala com ele. Peça o que você quiser, que eu vou te dar. Que pergunta, hein? Peça, quer dizer, ele estava falando, peça o que você quiser. O que será se Deus falasse isso para mim hoje ou para você? Peça o que você quiser. Claro que a gente lê na Bíblia e todo mundo fala, eu vou fazer igual Salomão, ele pediu sabedoria, conhecimento. Claro que esse é o principal. O próprio Salomão escreveu no livro de Provérbios, a sabedoria é a coisa principal. Salomão, peça o que você quiser, Salomão. Quer dizer, se Deus falou, peça o que quiser, aí Salomão pediu. Eu quero sabedoria e conhecimento. Então, a ênfase da palavra de hoje é sobre não coloque limite naquilo que Deus tem para você. Porque eu acredito, uma questão muito pessoal, quando é pessoal não quer dizer que é para todos, aí é uma questão de fé, de interpretação da fé. Não é? É que se você limita, porque nós somos humanos, temos nossos limites como seres humanos, a gente não tem controle de tudo, mas Deus tem, e nós estamos falando de Deus, de algo poderoso. Mas nós estamos conectados com o Todo-Poderoso, não é verdade? Você não está? Se não está, se conecta através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, Ele é o caminho, não tem outros. Não tem outras alternativas, outras opções, só tem uma, é de Jesus. Jesus é bem claro. Jesus é bem claro. Lá em João 14,6. Quando perguntaram para ele, mestre, o senhor vai para o céu, mas a gente quer saber o caminho, dá o GPS aí, dá o endereço aí para pôr no Waze. Quero pôr no GPS. Que... Jesus disse assim, você quer o caminho? Aí Jesus falou para eles assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o primeiro passo, se você quer se conectar com Deus, é através de Jesus. Eu ouvi outros ensinarem diferente. Então fica com esse diferente aí, eu não troco o que eu sei por nenhum outro tipo de ensinamento. Ninguém vai fazer lavagem cerebral na minha cabeça, ninguém vai fazer a minha cabeça. Tá entendendo? Eu sei o que eu estou falando e eu tenho muitas experiências pessoais. Experiências pessoais não é uma doutrina de ensinamento, é uma experiência pessoal, cada um tem as suas experiências com Deus. Você não pode pegar uma experiência pessoal e querer que todo mundo tenha. Cada caso é um caso. Aprenda isso. Aprenda isso. Não é porque eu tive uma experiência, você vai ter igual. Você pode ter até diferente, até melhor. É uma questão muito pessoal, esse negócio de experiência com Deus, né? O que muita gente no meio, na seara cristã, se decepciona porque ela pega alguém contando uma experiência pessoal e ela quer ter aquela experiência e não quer dizer que vai ter aquela experiência. Entende? Então, não seja essas pessoas que têm uma experiência extraordinária, sobrenatural com Deus e começam a ir pregando e achando que todo mundo vai ter que ter. Não é verdade isso. Nem sempre será assim. Cada caso é um caso. Deus trabalha na sua individualidade. É isso que Deus está falando. Então não coloque limites. Se eu perguntar para você assim, você quer vir aqui em Curitiba dia 8 de março? Alguns vão dizer assim,
querer eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Você já notou? Outros falam assim, querer eu quero, mas é muito longe. Querer eu quero, mas o quê? Aí coloca ali uma... Eu só perguntei se você quer. Fala assim, eu quero. Ponto. Não precisa se justificar. A pessoa dizer que, se eu perguntar para alguém, você quer estar aqui em Curitiba dia 8 de março? Se você falar, eu quero, ponto. Fica só nisso, irmão. Eu quero. Se você não pode, você fala, não, eu não vou poder ir. E fica nisso aí. Então, tipo assim, eu estou usando esse termo aqui para dar um ensinamento espiritual. Que o nosso Deus, ele pode, meu amado. Você que talvez reclamou ontem ou de madrugada acordou e ficou pensando, meu Deus, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ó céus, ó vida, quem poderá me salvar dessa? Lógico que você não falou desse jeito, mas é o meu jeito de se expressar para mexer com você. Eu gosto de mexer com o povo, para o povo despertar, para o povo não ficar na zona de conforto, não ficar no comodismo. Então é isso. Eu estou dando um exemplo. Mas isso pode se aplicar em outras áreas da tua vida. Alguém vai chegar para você hoje e vai dizer, fulano, você quer aquele carro? Eu vou usar. Quando eu uso o lado material é para trazer para o espiritual. Mas aí cada um interpreta o que está passando aí também, né? Vamos supor que alguém chama você e fala, fulano, vão comigo na concessionária tal. E você vai lá. Aí esse amigo teu diz assim, olha, desses carros que estão aqui, qual desse você quer para você? Talvez você vai dizer assim, eu quero aquele, mas só que eu não tenho dinheiro. Mas o cara não perguntou se você tem dinheiro, ele perguntou, desses carros aqui, qual desses você quer para você? Ou qual desses você poderia adquirir? Eu espero que você esteja entendendo essa colocação diferente para entender que tem muita coisa que eu acredito que está tudo disponível. É como se isso é algo figurado, estou fazendo uma comparação, seja espiritual para entender isso. É como se na prateleira do céu, não existe isso, mas vamos supor, tá? Uma prateleira enorme e lá está cheio de pacote, tudo para você. Está pronto para despachar. Mas você põe limites. Eu estou falando de algo que eu também tinha esse problema. Eu não nasci sabendo. A gente aprende. A gente aprende nas lutas, a gente aprende nas dificuldades, a gente aprende em todos os momentos. Então essa palavra aqui é para despertar, porque parece para muitos cristãos que nem parece que de fato ele tem fé nesse Deus Todo-Poderoso. Ele só faz propaganda do Todo-Poderoso, mas na prática ele não acredita nisso não. É tudo blá blá blá. É só de boca para fora. Certa ocasião, Jesus falou para uma galera ali, esse povo me honra só de boca para fora. O coração está longe, está distante. Então é isso. Então, gente, o Espírito Santo, sempre eu disse isso para ele, muito mais agora. Eu falei, Espírito Santo, a gente está vivendo um momento tão gostoso no mundo, mas ao mesmo tempo o mundo está muito confuso, muitas informações, muitas pregações, muitos ensinamentos contraditórios. Então, Senhor, não me deixe ser contaminado e eu quero ser bênção nas tuas mãos. Quero trazer palavra que dê direção para o povo e não confusão. É isso que você precisa entender também. Você foi chamado para comunicar a fé. Você foi chamado para ser boca de Deus. Você foi chamado para ser voz de Deus. É Deus usando a sua voz para declarar, aleluia, para profetizar, para sair dessa zona de conforto, para sair desse comodismo do tá bom, cuidado com o tá bom. Tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Tá bom nada. Nem sempre tá bom, mas o tá bom. Cuidado com aqueles também que ficam te paparicando, aquelas pessoas que ficam só te elogiando, e você acha que tá bom. Tem elogio, eu vou contar para vocês se você não sabe. Tem elogio que a gente recebe, é tudo falso. É tudo falso. Cuidado com os elogios. Não estou dizendo que todos são falsos, mas boa parte é falsidade. E essa pessoa que está sendo falsa, ela nem sabe. Eu vou defender os falsos também. Ela nem sabe que está sendo falso às vezes. Está tão contaminada com as coisas desse mundo que ela não sabe que ela está sendo uma falsa. Que eu e você não sejamos falsos, sejamos verdadeiros, né? Porque Deus conhece o nosso coração, gente. Meu Deus do céu, tô inspirado hoje. Glória a Deus. Tá entendendo? Quem está entendendo aí, diga, entendi, pastor. É isso aí, meu irmão. Então não coloque limite. Eu já acostumei assim. Eu já acostumei assado.
Eu já acostumei desse jeito. Na realidade, o que aconteceu? Quando a gente se acostuma com algo, a gente ficou moldado com aquele estilo, a gente fica dentro de uma bolha e acha que é só o nosso mundinho e o mundo é gigante. Deus tem coisas extraordinárias para mim. Deus tem coisas extraordinárias para você. Mas Ele já deu tudo para nós. Quem é tudo para nós? Jesus Cristo, minha gente. Jesus é tudo para nós. Você já tem o que você precisa. Jesus Cristo, se não tem, Ele está disponível. Ele quer te salvar, quer perdoar os seus pecados, quer renovar as suas forças. Deus quer fazer você diferente. Deus quer que você, vai ser instrumento de Deus numa área X, Y, Z, para não ficar dando nomes aqui. Cada letra que eu falo, A, X, Y, Z, são áreas. De repente, alguns que estão me ouvindo, Deus está te usando na área empresarial, na área dos negócios, fazendo coisa certa, correta, e Deus está te usando ali para dar emprego para muita gente, para abençoar famílias. Você tem que pensar com uma mentalidade grande. Pense grande. Mas toma a atitude, como eu disse esse tempo atrás. Você tem que dar o primeiro passo de fé. Dá o primeiro. O problema é que tem gente que dá o primeiro e demora muito para dar o segundo. Vai dando um passo de cada vez, mas dê um passo. Se movimente na sua mente. Sabe, Deus deu para nós, seres humanos, uma criatividade. E muitas vezes a gente não está usando a criatividade que Deus nos deu. Esse poder da imaginação que Deus nos deu. Aí você fica aí só ouvindo noticiário ruim. Só fica se informando de tragédias. Alguns ficam aí envolvidos aí com essas ondas que tá no Brasil há muito tempo aí, e discutindo com um, com o outro, perdendo amizade com os outros por causa dessas coisas. Aí eles, a galerinha depois que passa o período X, que eu não quero falar, mas você é inteligente, já pegou o código, entre eles tem hora que é tudo farinha do mesmo saco. Desculpa usar esse termo, mas é a verdade. Então, meu amado, é tempo de você voar, crescer, desenvolver, ser bênção. Você tem a sua opinião, o outro tem outra opinião, cada um tem as suas opiniões com relação às coisas da vida. E cada um tem direito, pelo menos parece que tem ainda, de se expressar. Mas para tudo que a gente fala, tem uma responsabilidade. Não é verdade? Então, não perca a beleza da vida brigando com as pessoas. Não perca a beleza da vida sendo estúpido com as pessoas. Não perca a beleza da vida, a beleza da existência, para ficar aí de mal com um parente porque ele pensa diferente de você. Pare com essa infantilidade. Isso está contaminando as pessoas de Deus. Claro, eu não falo esse assunto, que aqui não é para falar disso. Mas eu tenho muito conteúdo se eu quisesse falar. Mas por que eu não quero falar? Porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu consigo separar o certo do errado. E ninguém vai fazer minha cabeça. Está entendendo? Mas não que eu sou bom, é Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então, por isso que eu sempre disse, estamos pregando o evangelho de Jesus, não é o evangelho meu, não é um evangelho do João e da Maria, é o evangelho de Jesus Cristo. E o que é o evangelho? As boas novas de salvação. Então, se o outro lá tem uma opinião totalmente diferente da sua, cuidado com essa galera extremista. Tem os dois extremos. Um de um lado e do outro. São os extremos. Mas peça a Deus, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, gente. O que mais nós precisamos é ter discernimento espiritual, discernir as coisas. O que é discernir espiritualmente falando? É você estar vendo o quadro que está acontecendo e você saber, opa, isso aqui é mentira, hein? Está entendendo? Você saber o que é certo e errado. Tem um discernimento espiritual. Deus ajuda se você pedir para Ele. Então, meu amado, fique na paz. Se você tem pessoas que você ama, mas eles, em alguma área da vida, eles pensam totalmente diferente de você, não discuta. Não brigue com quem pensa 100% diferente de você. Você está de um lado, ele está do outro. Ore por essa pessoa. Se você acha que ela está errada, se ela está no caminho errado, ore por ela. Você não precisa falar para ela, eu vou orar por você. Ore sem falar mesmo. Deus que vai ouvir a oração. É isso, gente. É isso. É isso. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo que está acontecendo em todos os países. E no Brasil, então, nem se fala. Deus está olhando para o Brasil. Ele está vendo tudo.
Tem coisa que está acontecendo porque é a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Tem coisa que Deus permite, Deus está no controle de tudo. Mas você tem o poder de decidir, de fazer as suas escolhas. Então pense nisso. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste atenção no que eu vou falar isso aqui. Isso aqui é muito importante também. Há um sistema maligno, eu vou usar esse termo, há um sistema maligno que eles não querem que você pense. Deus te deu pensamento, mente, memória, neurônios, é para pensar. Quem não pensa vai ser dominado por os outros que pensam. Abre o teu olho espiritual, abre os teus ouvidos espirituais, abre a sua mente espiritual, não só o raciocínio aqui. Peça a Deus, Deus ilumina a minha mente. Com todo respeito aos nossos ouvintes, que são muito queridos, esse povo que nos ouve aqui. Mas muitas pessoas são preguiçosas, elas não querem pensar. Hoje tem uma geração nova que eles querem tudo pronto. Eles não querem pensar. E a tecnologia ajuda muito nisso, e é bom de um lado, mas as pessoas não querem pensar. Essas palavras que Deus está me usando hoje, e usa toda semana, ontem também Deus me usou de uma forma assim, nesse formato assim, as pessoas não querem ouvir essas palavras. Os ouvintes querem. Eu não sei, se não quer, a pessoa desliga, muda de estação e está tudo bem. Mas eu estou dizendo, tem que pensar, meu. Se você não pensar e não falar com Deus, você vai ser dominado por quem pensa e ainda te ensina errado. Então abra o teu olho. Fique esperto. Recebe aí ou não? Fique esperto. Isso em qualquer lugar. Isso em qualquer lugar, meu amado. Isso em qualquer lugar que tu for, fique esperto. Não é para você ficar com medo, é ficar antenado. E peça ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Deus é especialista. Deus é especialista. Ufa, acho que tá bom, né, por hoje, né? Vamos orar então? Chega na oração aqui. Hoje foi aqui uma palavra, um comentário bíblico junto com um comentário aqui, medindo as palavras para você entender. E agora tem um detalhe, viu? Eu preciso falar isso aqui. Você quer crescer na vida em alguma área, você tem que investir nela. Você tem que investir nela. Conhecimento vale mais que dinheiro. O que Deus diz com relação ao seu povo? O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de poder. Conhecimento. Quando você conhece algo, quando você conhece um objeto, quando você conhece um carro novo, novas tecnologias, quando você conhece, você sabe dirigir aquele carro ou alguma outra coisa. Então é isso. Seja mais, vamos assim dizer, mais cuidadoso com quem você está ouvindo, de quem você está ouvindo, que informação você está pegando. Tá? É isso. Deus ilumine a todos nós. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento de inspiração, esse momento da palavra, esse momento de instruções. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem guiado e dirigido os meus passos. Ó Deus, eu peço agora neste momento em favor de todos os ouvintes, todas as pessoas que estão em conexão, em sintonia com esta programação, que estão nos ouvindo pelo rádio, pela internet, pelo canal no YouTube, ou seja, em áudio ou vídeo. Meu Deus, abençoe a cada um deles, para que esta palavra, essa instrução tenha sido entendida e compreendida, porque Tu és o Deus do impossível e não queremos andar na limitação humana, mas queremos andar no sobrenatural de Deus. Deus Todo-Poderoso, colocamos todos os pedidos, desde um pedido de uma cura, de uma provisão, de um emprego, de algo material que essa pessoa também está precisando, Pai, nós colocamos no altar da oração esses pedidos, esses projetos de cada ouvinte, de cada pessoa, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, que todos que nos ouvem sejam salvos. Venha ter os seus nomes escritos no livro da vida e sejam homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra. Senhor, abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, a nação brasileira e onde mais estamos chegando com esta palavra, com esta oração, em qualquer país, qualquer parte do mundo. Quem nos ouviu, quem está ouvindo, seja abençoado, seja renovado e restaurado em nome de Jesus. Abençoa também a água que eu separei, Pai, que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa. Abençoa esse contrato de compra e venda, esse contrato de aluguel, esse contrato
de locação, essa empresa, esse comércio, essa indústria, o pessoal da fazenda, do sítio, do agronegócio. Senhor Deus da glória, a nossa confiança está em Ti. Como nós refletimos aqui ainda hoje, a voz de Deus é poderosa. E sabemos que nesta manhã a Tua voz está sendo bradada através dessa oração e através desses ensinos aqui. Em nome de Jesus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos os nossos ouvintes, a toda a nação. Abençoa também aqueles que têm tido fé, têm tido uma atitude de fé para semear a sua semente financeira, seu tijolinho da fé no nosso ministério. Abençoa cada um deles, tanto aquele que semeia no seu próprio nome, o nome da pessoa física, quanto aqueles também que começaram a partir de um tempo para cá. Alguns estão semeando em nome da empresa, do CNPJ. Abençoa, prospera e dê a todos sabedoria para administrar todo o recurso que ele vai receber a partir de hoje. E que o Senhor abençoe as finanças de cada um, Senhor. E que nada falte neste lar. Assim oramos e já declaramos vitória, porque a voz de Deus está aqui, em nome de Jesus, falando e agindo pelo poder do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui, vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!